Na sua trajetória, e aí pegando grandes saltos aí de mudanças em pagamentos, etc., que eu acho que é uma indústria que acaba por muito tempo puxando várias inovações que a gente vê no mercado. Em que momento que começa a aparecer o Open para você, assim? A gente já falou de algumas coisas aqui que não tinham o nome, mas o conceito já era, mas em que momento que começa a aparecer essa história de economia aberta, de ecossistema? Quando é que você teve contato com isso? Um projeto interno que eu fiz, Decolar ainda, anos Decolar, junto com a equipe de finanças, ali uma equipe multitarefa, em 2013, quando começou os arranjos de pagamento, e a gente olhou para aquilo e falou, não, peraí, eu posso ser um grande clearance, eu posso ser uma grande câmara de compensação, uma IP, né? Por quê? Porque eu cobro pessoas e posso receber dentro de um arranjo próprio, sem o gateway, o adquirente, o subadquirente e assim vai. E aí já pós-guerra das maquininhas, depois da queda do monopólio, né? E a gente pensou... E além disso, esse recurso eu pago meus fornecedores. E existiu o contrário. Você também paga o meu fornecedor direto. Por exemplo, quando você comprava um hotel, você pagava direto no hotel e depois eu cobrava a minha comissão. Então a gente percebeu que existiam várias modalidades que a gente podia internalizar dentro de uma IP. E aí nasceu um projeto muito interessante lá dentro, que era ser dali nascia uma IP, uma câmara de compensação, muito baseado no modelo IATA. Lembra que eu te falei do IATA, do DICT? Muito baseado nisso. Vocês inventaram a roda, vocês são gênios? Não. E a grande genialidade é essa, é não inventar a roda, é ser simples e aplicar experiências de outros negócios no seu. Então a gente viu aqui e falou, podemos ser uma grande câmara de compensação. Mas na época a figura da IP ainda não existia, né? Não existia, mas os arranjos de pagamento existia. Existia. A ideia era caminharmos para uma IP, Digital Wallet, Super App. Tá? Essa era a ideia. E no momento de Lei Geral de Proteção de Dados, Super Digital Onboarding para agregar valor aos dados e tudo mais. Então era algo embrionário. Paralelamente a isso, tinha outras coisas bem brasileiras, tipo vender boleto parcelado direto no site. Depois, num caminho aí, o pessoal pode pesquisar em Google, a gente fez uma aquisição naquela época, depois, um pouco mais para frente, de uma fintech. Se houve a compra, que lá no começo, no primórdio de tudo, derivou desse projeto. Isso ainda nesses projetos dentro da Decolar. Isso, tudo que eu tô te falando ainda é dentro desse ecossistema. Por isso que Legal, por muito tempo, fui responsável por Customer Experience e por jornada do cliente, assim, ponta a ponta. Porque é uma fábrica de inovações de pagamento de fintech numa empresa que talvez você, como consumidor final, você está vendo passagem aérea e compra de hotel, você não está entendendo o que está acontecendo por trás. Né? E o propósito, por quê? Vocês querem ganhar, monetizar isso? Não, a gente só queria diminuir a fricção do cliente e do nosso fornecedor. A gente descobriu que quanto menos fricção nos processos financeiros, maior é a satisfação, mais você aumenta um NPS, um índice de satisfação do seu cliente. Por quê? Porque você gerou uma dor de cabeça a menos a ele e você solucionou aquela questão dele. Split de pagamento foi bem legal, porque ele foi criado para fazer essa divisão que eu te falei. Mas em um momento a gente olhou, e aí é aquela coisa, né? Bem na brincadeira, né? Aí dá para fazer maldade depois que você cria alguma coisa. E bem na brincadeira mesmo, porque a gente falou, se eu faço esse split, por que eu não posso vender para um cliente que tá com um cartão, que o limite dele não alcança o valor da venda e ele poder incluir 2 cartões? Sim. Por que ele não pode incluir 2 cartões, um dele, outro da esposa dele, ou do irmão dele, ou de titularidades que podem se cruzar? Que acontece muito. E aí foi legal, porque a inovação dentro da inovação, e a gente começou a falar, caramba, dá pra brincar bastante. E foi nisso tudo que... Hoje todo mundo tem, qualquer lugar você tem essa opção. E a gente cresceu muito naquela época, fazendo essa diminuição de fricção, que você fidelizava o parceiro, porque você tinha uma forma de pagar, cobrar e conciliar simples. Você fidelizava o cliente porque você dava mobilidade de pagamento para ele. Legal, cara. Você continuou por quanto tempo? Eu trabalhei lá por 10 anos. Caraca. E sempre dentro de payments? Não, na verdade, eu comecei dentro de finanças, vamos lá. Eu comecei por pouco tempo, eu cheguei a ser
controller, depois fui... Que aí já vindo do background de... Isso. Depois fui para gerente de operações, depois fui para pós-vendas. Aí eu cheguei a um ponto que eu era o head Brasil de toda a operação. E payments era uma das minhas caixinhas, né? Legal. Que foi o que me deu uma grande skill de saber correlacionar o que um bom payments te dá de valor negócio, na né? jornada do seu cliente.